Buonasera. Buonasera a tutti. Tanto non possono parlare, nessuno può parlare. Vocês Ma- não podem falar. Ninguém pode falar. Oh, vediamo. Wow, quante persone che Mamma mia, conosco, muita tanta gente che eu gente. conheço. Ai, che lindo. Tanta gente, mamma mia. Bene, bene, bene. Bene, Salve, bene. salve a tutti. Salve, 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 salve. Buonasera. Io posso Buonasera. parlare, Ilaria? Sì, posso Tu parlare. sì, chef, puoi Grazie, un pochino, parlare. grazie, grazie. Salve a tutti, salve a tutti. Vamos Boa esperar noite. um pouquinho Sim, que nós esperamos. tomar assento todo mundo, né? Entrar na Isso. sala, se acomodar. Todo mundo Bem. passou batom, penteou o cabelo, passou perfume, eu Oh, também. eu abri exceção, porque eu tomo banho só no domingo, hoje eu tomei banho, tá vendo? Ai, que bom, bem. Andrea. Menos mal, Andrea. Não, mas ó, eu sou melhor que os franceses. Os franceses tomam uma vez por mês e eu tomo uma vez por semana. Sou melhor. É porque os italianos são mais limpinhos, né, que os franceses. Diz, uma vez por semana, pelo amor de Deus. Né? Não, brincadeira, brincadeira. Eu brinco muito com os amigos franceses, mas a gente tem uma amizade muito grande com os franceses. É a mesma coisa que os brasileiros têm com os argentinos. É a mesma amizade, é aquele amor assim à primeira vista, né? Então a gente brinca, mas não tem nada contra, não é só brincadeira mesmo. Mas não tem nem rivalidade entre a gente, né? Nosso vinho é melhor que o deles, nossa comida é melhor que a deles, mas não tem rivalidade, porque a gente é melhor. Como dizia o famoso Cassius Clay, é difícil ser modesto quando você é o melhor. Não é? Exatamente, eu concordo plenamente. Começamos! Já toca a campainha aqui, a embaixada da França vem me levar de peso. Não, mas assim, sem falar mal dos franceses, os franceses copiaram tudo da gente, né? Roubaram a Gioconda, né? Aí ele tem croissant, a gente cornetto é melhor, né? Il Tour de France, no, il Giro d'Italia, scusate. Ma noi assolutamente non possiamo parlare male dei francesi, não possiamo. Bom, eu acho que está quase todo mundo, a gente pode começar, chefe? Sim, por favor. Bom, então, gente, buonasera a tutti. Eu já vejo muitas pessoas conhecidas, muito rosto conhecido. Ciao, Evandro, Braulio, Leandro, Angélica, Dani. Então, gente, que bom ter vocês hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Hilária, eu já escrevi aqui para não errar meu nome aqui. Meu nome é Hilária, eu sou a diretora didática da Academia Italiana Pellegrini. Eu moro aqui no Brasil faz 15 anos, mas eu não sou brasileira, eu sou italiana, de uma cidade maravilhosa que todos meus alunos aqui já conhecem, porque quem não conhece a minha cidade de origem já tomou um 0 no boletim de nota. Aí, minha cidade chama Lecce, maravilhosa Lecce, que se escreve com 2 Cs, L-E-C-C-E, na região Puglia. É vero, chefe? Molto bella e si mangia molto bene, si come muito bem lá também. Bem, e na região Puglia. E, bom, e vamos falar um pouquinho, né? Quem não conhece, me conheceu agora. E um pouquinho da Academia Italiana Pellegrini, que é uma escola, na verdade, de língua e, sobretudo, de cultura italiana. Tá? O nosso intuito é divulgar a língua e a cultura, né? Porque não pode aprender a língua italiana sem saber se aproximar da cultura italiana, né? Então, com esse intuito, a gente convidou todos vocês, né, para essa aula, que eu acho que é de culinária, e a culinária, a gastronomia italiana, eu acho que é o exponente mais, como eu posso falar, é mais conhecido, né, mais peculiar da cultura italiana. E hoje vamos aprender um pouquinho sobre 2 pratos, eu acho que são os mais famosos aqui no Brasil, né, da culinária italiana, que é um primo piatto, um prato principal, que chama carbonara, e uma sobremesa, um dessert, um dolce italiano, que é o tiramisù.
São os mais famosos, mas também, chefe André, são os mais judiados, não são? São, pelo amor de Deus. Vamos fazer justiça hoje. Hoje vamos fazer justiça. Vamos aprender um pouquinho com um chefe italiano, André. Daqui a pouquinho, André se apresenta. Vamos aprender a fazer esse prato, mas é importante também conhecer um pouquinho sobre a história de cada prato. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre a origem do prato, por que nasceu, né? Praticamente todos os pratos, né, na Itália, mas no mundo inteiro tem uma história, né? Por que nasceram, por que são utilizados determinado ingrediente. Então, eu acho importante entender um pouquinho sobre o prato antes de aprender a cozinhar esse prato, né? Então, vamos aprender essas duas receitas maravilhosas. E hoje eu estou também com meu caderninho, eu vou anotar tudo. Que é mentira que os italianos, todo mundo sabe cozinhar, né? Então, eu vou aprender também. E vamos reservar no final também. Vocês notaram que ninguém está falando aqui, né? Todo mundo está com o microfone desligado. Por quê? Porque hoje a gente somos muitos, somos 47. Então, imagine só se eu tivesse aberto todos os microfones, seria um cotidiano na Itália, todo mundo falar junto, mas assim, vida cotidiana. Mas assim, para não atrapalhar a apresentação, né, a aula do chefe, no final vamos ter um espaço para as perguntas, para as dúvidas, para elogio. Então, quem quiser pode falar no chat, ou então, se alguém quer conversar ao vivo assim com o professor, né, pode pedir licença, eu abro o microfone, pode fazer pergunta. Meus alunos podem fazer em italiano, please, por favor. Em italiano. E só. Ah, não, tem uma surpresa, né, chefe? Tem uma surpresa. Tem uma surpresa. No finalzinho, né? Vamos falar. Surpresa no final. No final. Então, fiquem até o final, porque vai ter uma surpresa especial para vocês, que o chefe e eu, a academia, preparamos para vocês, especialmente que estão assistindo agora ao vivo, no final, tá? Antes das perguntas, vamos falar dessa surpresa, chefe. Então, fiquem até o final, prestem atenção. E acho que eu falei muito, não? Já. Não, tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Então tá bom, ragazzi. Allora, buona lezione a tutti. Se vocês quiserem, pode modificar o modo de visualização para ver o chefe em primeiro piano, né? Em primeiro piano, pode mudar lá no alto. Não seja por isso, não seja por isso. Para ver o PowerPoint depois, aí sim. Porque, por enquanto não vale a pena. Mas obrigado. Bom, eu estou vendo todo mosaico, porque eu gosto bonito, de ver todo bonito. mundo, mas se vocês quiserem mudar a configuração, podem mudar só para ver o chefe. E outra coisa, vocês comeram alguma coisa? Porque essa é uma aula altamente que dá fome essa aula. Então, assim, eu já comi uma banana antes de começar. Então, chefe, podemos começar? Vamos. Ragazzi, buona serata, buona lezione e prego, chefe. Grazie. Antes de mais nada, Ana Célia, eu vi o cartaz bonito. Buonasera, Ana Célia. Buonasera. Salve, grazie di essere qui. Obrigado a todos. Ana Célia, como representante de todos vocês, que estava bonitinho com o bilhetinho Buonasera. Bom, eu sou a Andrea, sofredor por causa do nome, porque eu cheguei 28 anos atrás, quando tinha menos internet, quando a gente trabalhava com cheque. Eu assinava o cheque e o pessoal ia correr atrás de mim achando que eu estava assinando o cheque da minha mulher, porque nome feminino. Enfim, mas eu vim no Brasil, trabalhei sempre para empresas italianas, mas chegando no Brasil, eu vindo da Toscana, nascido em Livorno, mas cresci em Firenze e estive lá até 27 anos. Quando vim para o Brasil, para Belo Horizonte, onde trabalhava na Fiat, e uma das primeiras coisas que eu senti dificuldade é me adaptar de impacto a uma comida bastante diferente, né? Eu que fui crescido a
almoço, pasta com pomodoro, massa com molho de tomate, e à noite comia um embutido, uma mussarela, etc. Vir aqui, comer arroz com feijão, com carne de porco. No início foi difícil. E era a época da abertura da importação, a época do governo Collor, mas era difícil achar em Belo Horizonte massa importada. Então, eu mesmo comecei, bom, né? Se a montanha não vai mal, eu vou fazer o meu macarrão. E comecei a, de fato, colocar em prática aquilo que eu via fazendo com minha mãe. Só via, porque minha mãe não deixava. Você quer entrar na cozinha, né? Essa coisa de muitas mais italianas de ter ciúme da cozinha é uma coisa muito verdadeira. Pelo menos minha mãe e minha avó tinham muito isso, né? Mais minha mãe, sobretudo. Mas com isso surgiu a minha paixão e chegando em São Paulo fui pioneiro em idealizar o chefe a domicílio. Então atendia pessoas nas próprias casas e eu levava, fazia as compras, levava minhas panelas, e as pessoas recebiam os convidados e eu servia, contando as histórias, etc, etc. E, mais recentemente começamos cursos de online de gastronomia, né? Esse é um pouco o meu currículo. Estou em São Paulo, moro em São Paulo e estou muito feliz de ter sido convidado pela Ilaria, che stimo molto, che è una pugliese con il sangue negli occhi, come si dice, e estamos aqui para se divertir um pouco, né? Aprender alguma coisa. Eu quero passar para vocês aquilo que é. Eu sempre tenho muito medo, aquela coisa de assim, a verdadeira história, a verdadeira carbonara. Vamos começar assim para mim, aí pelo menos acho que todo mundo vai ficar de acordo. É que nem o vinho, né? Eu gosto muito de vinho, dou aula de vinho, eu sempre digo: o melhor vinho é aquilo que você gosta. A melhor massa é aquela que você gosta. Então, assim, sem preconceitos, mas pelo menos vamos aprender como é que nasceu um prato, como nasceu uma sobremesa, e vamos entender e aprender a fazer. Se depois a carbonara ou o tiramisu que vocês fazem, o que vocês costumam fazer, o que as pessoas gostar mais, não tem absolutamente nada demais. É só não colocar o cream cheese no tiramisu. Aí você dá uma vez aqui, eu fico assim, já tudo. Senão você chora, né? Não choro, eu choro. Mas, tirando isso, mas sempre nas brincadeiras, vamos tentar entender isso. Então, esse é o percurso, vou começar, né? Porque o tempo corre, tem bastante coisinhas que eu quero mostrar para vocês, né? Vamos começar, então. Vou compartilhar aqui a minha tela. Agora sim, quem quiser ver um pouquinho de forma maior as Acho coisas. Que já parece maior para todo mundo. Ah, perfeito, maravilha, perfeito. Então, temi senza variazioni, né? Nesse caso é o título desse encontro, né? 2 clássicos da cozinha italiana. Vamos fazer os clássicos, né? Depois a gente pode falar das variações, mas hoje falamos só dos clássicos. Programas da aula, la carbonara e il tiramisù. Bom, la carbonara. Essa foto, né? Essa foto já diz, né? Guanciale, croccante, pimenta do reino. Vamos falar um pouquinho de quê? De história, origem, anedotas de uma receita que, honestamente, é considerada divina. Como dizia a Hilária, um dos pratos mais conhecidos no Brasil. E certamente, quando eu digo que sou italiano e sou chefe, a primeira pergunta é: mas quantos ovos vão na carbonara? Faz a carbonara assim, assada. Então, eu percebo nitidamente o grande interesse que tem para conhecer mais sobre esse prato. Bom, André, onde nasceu essa bendita de carbonara? Bom, a carbonara, na verdade, é um prato que se chama assim, não é muito tempo. Mas, se a gente quer fazer um percurso histórico, né, vamos ser científicos, né, vamos tirar ao máximo aquilo que são as lendas, né? Quando, em 1773, estão vendo
esses livros, né? Da época na Itália o pessoal já estava publicando livros de receitas. Nós encontramos o primeiro encontro entre massa e ovo, tá? Que não é uma coisa tão comum, né? Massa com ovo não é uma coisa tão comum, né? Isso em 1773 e o Vincenzo Corrado e o Ippolito Cavalcanti, basicamente quase na mesma época. Mas passaram-se 100 anos para, finalmente, a gente achar uma massa com massa, ovo e queijo. Então, já temos aí um elemento a mais, mas estamos ainda em 1881. Mas, como vocês devem ter visto, até gravei um vídeo, eu e o guanciale juntos, somos grandes amigos, né? A bochecha do porco, a papada. Quando aparece esse bendito desse guanciale? Primeira coisa, o que é esse guanciale, né? Guanciale é a parte da bochecha do porco, que é curada, feito quase o mesmo tratamento que se faz com presunto, né? Presunto de Parma. Né? Então, é temperada, curada de 4 a 6 meses, etc. etc. Né? Quando aparece essa bendita de bochecha, questo guanciale, aparece no 1951, quando, aliás, em 1949, perdão, quando a Alda Boni, que é uma grande food writer, se direbbe hoje, né? Em italiano, o pessoal não sabe mais usar as palavras em italiano, então começa a usar essas coisas em inglês. Depois ficam na cabeça da gente, né? Food writer, de 1949, que escreveu muito sobre a cozinha romana, E ela publica, pela primeira vez, uma massa com um espaguete al guanciale, mas não tem ovo e não tem pecorino. Então, por enquanto, estamos já em 1949 e ainda não temos uma carbonara que seja digna de ser chamada assim. Mas então, quando alguém chama a carbonara, quando aparece algum documento oficial verdadeiro, histórico, que a gente possa dizer, ouvi falar da carbonara. Quando? Em um filme comédia, Aldo Fabrizi, grandissimo Aldo Fabrizi, um dos filmes também mais bonitos da história da cinematografia italiana, Roma Città Aperta, e qui fazendo um papel principal na comédia Cameriera Bella Presenza Offre-se. E aqui, prestem atenção, né? Uma coisa rápida. O Aldo Fabrizi faz algumas perguntas para ver se vai aceitar ou não a cozinheira na casa dele. Preste atenção. Lei sa fare gli spaghetti alla carbonara? E come li sa fare? Beh, a ragù, pomodoro, pure formaggio. Questa è roba da clinica. Con il tonno li sa fare? Sì, sì. Con la foglina di basilico? Con la foglina. E alla matriciana li sa fare? Sì. Attenzione, alla matriciana che ci va? Il guanciale o la pancetta? E non è la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Perché il guanciale è questo e la pancetta è questa. Ma che la pancetta? Vabbè, no, la pancetta è quella che si compra. Questa non la vendo. È sempre proprio la pancetta. Non via la voce. Un'ultima domanda, a parte il pomodoro. Nel soffritto della matriciana che ci va? L'aglio o la cipolla? Niente. Un'ultimissima domanda. Il pepe, attenzione, si mette sul sugo o sulla pasta? Nella matriciana il pepe non ci va. Peperoncino. Entra. Esse que é o vestibular para poder passar, para saber fazer a matriciana, né? A pimenta do reino vai na massa ou no molho? A pimenta do reino não vai a pimenta calabresa. E aí, ele feliz. Então, na primeira palavra desse pedaço, ele pergunta: sai fare gli spaghetti alla carbonara? Ela falou. Ou seja, ela é uma cozinheira muito boa, porque sabe fazer a matriciana. Então, em 1951, quando esse filme foi gravado, ainda a carbonara provavelmente era uma coisa muito pouco conhecida.
se uma cozinheira tão experiente, tão habilidosa, não conhecia. Então, alguma coisa que estava começando. E atenção, se segurem nas cadeiras, porque a primeira vez que se fala de carbonara não é em um livro italiano. Essa língua aqui não é uma língua que me é muito familiar, não. Em 1952, por incrível que pareça, pela primeira vez aparece o nome carbonara nesse livro, que é An Extraordinary, meu inglês é maravilhoso, Guide to What's Cooking on Chicago Near North Side. Né? Nada a ver com a Itália. Então, essa achou que alguém, em 1952, em Chicago, estava, de fato, cozinhando a carbonara. Era um restaurante, o restaurante se chamava Armando's, aquele negócio de S que os ingleses têm, Armando's, e essa é a carbonara, a receita da carbonara, porque tem ovo, tem bacon, digamos assim, calma, né? Mas pelo menos tem os 3 ingredientes familiares, e tem o queijo. Então, de fato, em 1952, podemos dizer que nos Estados Unidos aparece pela primeira vez a carbonara. Mas, em 1954, finalmente aparece na revista Cucina Italiana, que ainda hoje existe. Não achei, infelizmente, essa página. Parece que é meio difícil de achar, né? Mas, enfim, consultei sites muito acreditados. Quais são os ingredientes de 1954? Espaguete, ovo, pancetta, e não é mais bacon. A diferença entre pancetta e bacon é que a pancetta não é defumada e é, de qualquer forma, como o bacon é da barriga, e o guanciale, não, já dissemos, é a papada. Mas entre o bacon e a pancetta que não é defumada, gruyère e alho. É uma coisa inacreditável, né? O queijo é gruyère. Então, quando, pelo amor de Deus, que a gente consegue ver uma receita da carbonara um pouquinho mais familiar com a gente? No famoso livro de Carnacina. O Carnacina é um livro muito importante, tinha na casa da minha mãe, acho que nas casas assim das pessoas que mais amam a cozinha tem o Carnacina. Não é fácil de achar, nem usar, aliás, usado claramente, mas é muito difícil, às vezes vai até leilão, porque é um livro muito interessante. Em 1960, finalmente aparece o meu grande amigo guanciale. Aparece finalmente o guanciale. Mas é somente em 1989 que se tem a receita mais próxima daquela que nós encontramos hoje, que é uma receita que até 1990, se segure na cadeira, previa o uso do creme de leite. Hoje isso dá cadeia, né? Mas até 1990, até 30 anos atrás, ainda se fazia carbonara nos restaurantes de Roma com a creme de leite. A partir daí, que a carbonara deixou de ter creme de leite e se familiarizou e se consolidou, cristalizou como a carbonara que nós conhecemos hoje, que nós comemos nos maiores restaurantes de Roma e que vocês vão aprender a fazer com esse humilde chefe, que não só de Roma, mas que, enfim, acho que não precisa ser nascido lá, já que a carbonara nem lá em Roma nasceu. Né? Como, ao invés, esse belíssimo curta-metragem da Barilla, belíssimo do ponto de vista da gravação, quer mostrar. Né? É em inglês e com subtítulos em italiano. Então, acho que dá para entender. Vale a pena, são 6, 7 minutos. Porém, preste muita atenção na primeira frase, inspirado na lenda da carbonara, porque de história nessa curta-metragem tem muita pouca história. Mas vale a pena porque tem alguma coisa que eu vou depois acabar de contar para vocês. Gentlemen, we're far from over, and we got a group of boys out there who've been to hell and back, broken and beat, 5,000 miles from home.
pat on the back and a silver piece of metal ain't gonna carry these kids across Europe. We need something more. Your lunch, sir. Good meal. That's it. No, a great meal. Something to rev up their spirits. None of this U.S. rations crap. Robbins, you'll handle it. Me, sir? I can barely You stand got this. 4 days. Yes, sir. I won't let you down, sir. Holy mackerel, did you hear what he just said? I got my own mission. Manjari, the cook. Thank you. Is anyone here? Hello? Chi sei? No, I'm American. I'm Siamo American. chiusi, come hai fatto ad entrare? I'm American. Private First Class Robin, sir. 5th American Army. I'm here on a mission. Mission. Missione. Hai sbagliato posto, ragazzo. Qua cuciniamo. O meglio, cucinavamo. We just need you to cook Manjari in 4 days. Look, sir, we can help you. No. Che succede? Tutto a posto? Sir, if you please, we can help fix all of this if you just give me a hand. Quanti siete? I don't know what you said, but I'm glad you said it. Ok. Ma ok cosa? Is this it? You do know we're fitting an army, right? An army! Fai bene ad essere contento. Più di quanto sperassi. In questo periodo è impossibile trovare altro. Di qua. Eccoci. Thank you. What? Minestrone. Yes, soup, but do you happen to have anything that's a little bit more ambitious? More brave? Brave, bravo. Cucino da quando ho 10 No, anni. not bravo. Brave, you know, like like a lion. Lion? Yeah. No. Se vuoi della carne devi andare al mercato I carbonaro. just want something good, something tasty, something that Posso the guys... fare meglio. Sacrilegio! Ma cosa fai? It's just ketchup. It's ketchup. Assaggia. You trying to burn us alive or something? Commander Franklin. I'm looking forward to the big banquet, Robbins. I'm counting on you to put our boys back on beam. Chef, I'm begging you, we gotta get back to work. Cucinare, sì. Io non sono un soldato, non prendo ordini. You're a chef, for Pete's sake. Bravo! Sono uno chef! E se te lo sei scordato, siamo in Italia. Man, I don't have to be here. I could go AWOL. Nobody would know Studia i piatti della tradizione, te li posso fare tutti quando vuoi. We do not have time Portami for gli this. ingredienti e No ti cucino time. pure il tuo No laio. time. Vai a Roma, diventerai un grande chef. La guerra ha distrutto tutti i miei sogni. I could be Guardami discharged. adesso. Ma basta! Pranzo, Basta, è solo un pranzo. pranzo! Finita la tanica. Come with me. Vieni con me. Come. This is our last hope. Just through here. He's with me. It's just through here. These are the K rations. This is breakfast, lunch, and dinner. They're supposed to remind us of home.
casa. Home. Couldn't be further from it. I know you don't understand anything that I'm saying, but this is what this whole thing is about. Feeling the warmth of a home-cooked meal for once. A lot of us are from the sticks and the slums and in the ocean away fighting in the mud. The least we can do is give them a home-cooked meal. Anybody here seen a cook? No, man. Chef! Certo. La pasta. I'll kick you out of U.S. Army, Robbins. Not only did you let down your fellow soldiers, you let down your country. Devo cucinare qui. Kitchen. Sacrilegio. Stai zitto, portamene ancora. More. Portami egg. Dehydrated. I can do meglio. Elbow dance. Sì. Vai al mercato carbonaro, black mercato, formaggio. Più che puoi. Bravo. I think your friend's got a great future. Questo è l'ultimo. Last one. Per te. Your piatto. Thank you, but no, this is our dish. Our ricetta. Please. Buon appetito? Buon appetito. E così vimos uma emocionante reconstrução, né, da Receita Carbonara. Na verdade, o que acontece? Essa é uma reconstrução daquilo que possivelmente, aliás, documentado, de fato aconteceu, né? Mas o que tem de verdade e o que não está tão verdadeiro, né? O fato é que, efetivamente, em setembro de 1944, até 1945, as tropas americanas, até, de fato, se consolidar a liberação da Itália por parte dos nazistas, estavam na Itália. E, de fato, aconteceu o encontro de duas armadas, né? Uma armada vindo da Inglaterra e outra do norte, portanto, e da armada americana, vindo do sul, que se encontraram, na verdade, em Riccione. Riccione é uma cidade da Emília da Romagna, da cidade costeira, e ali aconteceu esse encontro e foi organizado em Riccione, não em Roma, foi pedido para que se fizesse algum prato. Um cozinheiro de Riccione, não de Roma, começou a pensar em que podia ser feito naquele momento de grande carestia. E ele, como testemunha em algumas crônicas da época, ele
Eu peguei os ovos, né, que ele tinha, o pó de ovo, da gema de ovo desidratada, tinha o bacon e tinha um creme de leite, né? O creme de leite que ainda fazia parte dessa receita. E aí ele cozinhou os espaguete, que era uma coisa que ainda, evidentemente, mesmo em situação de carecia, era mais fácil de se encontrar. E ele cozinhou e teve grande sucesso. A partir daí, ele foi chamado em Roma e fui trabalhar em Roma, e a partir daí, da sua estadia em Roma, que a carbonara se popularizou, e por isso que é tão conhecida também, sobretudo em Roma. Mas não é um prato que nasceu em Roma, não é um prato que nasceu de um cozinheiro romano. Isso, depois, romanos podem espernear, xingar, vem me bater, tudo, mas eu gosto de contar as histórias da forma que eu encontro nos livros. Se pesquisa, se tiver outras considerações a serem feitas, vamos debater sobre fatos, né? Por quê? Porque o italiano é extremamente bairrista. É extremamente bairrista. Eu sou bairrista, a Hilária é bairrista, mas tem os italianos que são mais bairristas ainda. Vocês vão ver depois quando eu vou falar do tiramisu. Tem um negócio que está na justiça, por causa do tiramisu. Você fala, como assim? Vão ver, é bairrismo puro. E aqui tem os famosos 10 mandamentos da carbonara, não coloca creme de leite, não coloca alho, não coloca cebola. Não. Aí aqui é uma coisa quase goliárdica, quase de divertida, né? A carbonara, como hoje se faz nos maiores restaurantes de Roma, é uma carbonara que tem também um nome que é muito discutido. Um dos motivos de se chamar carbonara, a Barilla, na sua cortometragem, é o fato de que no mercado negro, né, que se chamava carbone, para não chamar de mercado negro, e, portanto, não criar, digamos, suspeitas, como é uma coisa ilegal, se chamava de carbonara ou carboneria, onde se vendia as coisas que eram proibidas, porque tudo era racionado em época de guerra, né? Carbonara também se define pelo fato, por exemplo, de muita pimenta do reino, né? Que tanto que ficava preta. A pimenta do reino é um fato. Mas a origem do nome, de fato, não tem nenhuma conclusão que possa ser considerada como certa. Então, no final das contas, isso talvez é o que menos importa. O que me importa é como se prepara a verdadeira carbonara. E aqui vai, então, a minha homenagem à carbonara e, sobretudo, a forma de preparo desse prato. Depois, a Hilária enviará para vocês o PDF com o link dessa videoreceita, para vocês terem acesso também com os ingredientes, para vocês replicarem, se acharem que seja o caso, experimentar, né, a forma clássica. Se depois querer fazer variações, todo mundo é livre de fazê-lo, mas pelo menos uma vez tente fazer dessa forma absolutamente clássica que se encontra em todos os restaurantes de Roma. Antes disso, né, já falei a diferença entre bacon e guanciale. Guanciale é papada, bacon é a barriga do porco, então a diferença é grande e, sobretudo, o bacon é defumado, né? E a pancetta, que não é defumada, mas também é da barriga do porco, ela é muito mais grassa, ela é muito menos curada. O guanciale é bem curado. Vocês vão ver na hora que eu for cortar como é que ele, de fato, resiste à lama da minha faca. Pecorino ou parmesão, né? A carbonara vai o pecorino che è un prodotto assolutamente DOP, di origine protegida, di Roma, il pecorino romano. Existem vários pecorino toscano, pecorino sardo, mas para a carbonara vai o pecorino romano, que se encontra facilmente aqui no Brasil, e não vai o parmesão, porque o pecorino romano é muito mais agudo, é muito mais incisivo, ele é um pouco mais picante, ele é bem mais curado, e ele, na hora de ralar, dá um grão bem fino que homogeneiza muito bem com a crema de ovo, como vocês vão poder ver. E por fim, né, é muito importante, embora passe por um cozimento indireto, né, o ovo, não é um cozimento longo, né, porque ele vai pasteurizar juntamente com o calor da massa que acaba de sair da espagueteira. Então, ovos frescos e de proveniência, possivelmente orgânicos, possivelmente dessas empresas que trabalham com garantias de proveniência. Tá? Esses são os meus conselhos
para os ingredientes, se são esses, né? Não tem muito mais, né, do que esse. Evidentemente, além da massa que vocês escolherem, aconselho o espaguete, porque a massa comprida no meu modo de ver, se casa muito melhor do que a massa curta. Vamos ver como eu preparei essa carbonara para vocês. Da carbonara, além da massa, evidentemente. Aqui é o guanciale, essa aqui é a bochecha do porco, curada, salgada, condimentada, e nós vamos cortá-las em tirinhas. O típico pecorino romano e os ovos. Com esses ingredientes, a gente consegue fazer uma carbonara absolutamente clássica. Vamos ver quais são os truques para que a nossa carbonara fique saborosa e cremosa. Vamos então, depois de ter dividido a bochecha do porco, o guanciale, em duas partes, vamos retirar a parte externa, a parte mais amarela da gordura, que pode dar um gosto um pouco amargo demais. E aí, depois de ter retirado também a parte da pele do porco, vamos cortar primeiro em fatias de uns centímetros cada uma faca bem afiada, e depois essas fatias vamos cortá-las em cubos aí da mesma dimensão. Vamos agora separar duas gemas, misturá-la com um ovo inteiro. Uma carbonara para duas pessoas é uma quantidade mais do que razoável. Duas gemas, um ovo inteiro. E dessa forma, começamos a preparar o nosso creme. O pecorino ele tem que ser ralado da forma fina. Não pode ser ralado desse lado aqui, porque senão depois vai complicar para fazer o nosso creme, para que ele absorva a parte líquida do ovo. Portanto, com um pouquinho de paciência, vamos aqui, ralando finalmente. Bom, vamos agora fazer de fato o nosso creme, começando com os ovos, que tem que ser bem batidos. E quando tiverem já bastante líquidos, começar a acrescentar o pecorino aos poucos, umas 2, 3, 4 vezes é o ideal. Por quê? Vou colocando e vou deixando absorver. Evidentemente, o creme vai ficando, vai engrossando, vai se espessando, e isso não deve, de alguma forma, preocupar, porque a regulagem da umidade desse creme será feita com a água de cozimento dos espaguetes, no caso. Olha assim como esse creme fica. E agora vamos para o fogão, vamos esquentar uma frigideira antiaderente, um pouquinho de azeite extra virgem, vamos colocar o nosso guanciale e no início com a chama bastante alta, depois reduzindo ela. Quando ele começar a ficar crocante por fora, né, com a própria espátula podemos dar alguns toques para ver se de fato está no ponto. Não deixar ele muito ressecado, deixar ele um pouquinho macio por dentro. Agora é hora do show. O creme vai já no prato que vai ser levado à mesa, né? Isso aqui é uma saladeira. Junto o creme com o guanciale e voilà! Spaghetti absolutamente quentes, com um pouco do próprio líquido de cozimento, fundamental para criar o creme. Não demais, para não fazer aquela piscina debaixo dos espaguetes que ninguém quer. Melhor colocar um pouquinho menos e ir adicionando depois. Nesse momento, o ovo está se
cozinhando. Então, é fundamental que esse processo aconteça de forma rápida e que os espaguetes estejam acabados de sair da espagueteira, bem quentes. Resumindo, segredinhos. Por que não se coloca creme de leite na carbonara? Porque já tem a gordura do guanciale, não é pouca. E porque não é necessário. O creme de leite dá maciez. Não, o creme de leite tira o gosto, né, daquilo que eu quero, de fato. Porque o pecorino e o guanciale dão o gosto, né, não o ovo. A cremosidade. A cremosidade eu já tenho, porque tem o ovo. O ovo é um espessante. Então, mas aí ele ficou seco. A água de cozimento, por isso é importante cozinhar em uma espagueteira, possivelmente, para não jogar fora a água. Né? Então, eu quero ter a possibilidade, dessa forma, de ter uma reserva de água quente, com ainda o amido do espaguete, que eu vou, eventualmente, acrescentando se eventualmente perceber que escorri demais os espaguetes. Né? A massa não se escorre nunca de mais e nunca de menos. Isso é uma coisa que vale para todos, porque a umidade ela vai saindo, porque, claro, a evaporação acontece. Se eu escorrer, fico lá escorrendo que nem um louco, qualquer molho eu coloco, ele vai ficar grudento. Isso não é legal. Então, sempre deixar um pouquinho de umidade. E, possivelmente, faça-se um presente, se vocês não têm, peçam de presente no Dia dos Pais, das Mães, no Dia dos Filhos, não sei o quê, das crianças, todo mundo jovem aqui, Dia das Crianças. Então, peça uma espagueteira, porque para cozinhar a massa, a espagueteira é fundamental, porque a água fica lá e fica com aquele amido, fica aquela coisa. Né? Esquentar uma água depois não é exatamente a mesma coisa, mesmo que, de qualquer forma, e em caso de emergência seja. Então, a cremosidade da carbonara depende da água. Depois, guanciale. Mas eu não tenho guanciale, faço com bacon. É outra coisa, mas o conceito é sempre o mesmo. Não torre demais, não vai fazer torresmo, né? Não vai fazer torresmo, que não é o negócio é deixar crocante para fora e macio para dentro. Na hora que mastiga, você mastiga e não se quebra os dentes. Pecorino. Por que o pecorino não o parmesão? O parmesão é muito mais delicado que o pecorino. Então, se fizer com parmesão, você vai fazer outra coisa. Vai ficar a mesma consistência, vai ficar... Sim, mas é o outro sabor. Vai ficar o outro gosto. Tá? Então, são pequenas coisas e pequenos truques. Ralar o queijo muito finemente para poder depois mexer com força. Ingrediente, geralmente, 2 gemas mais um ovo inteiro para 2 pessoas. 3 pessoas, 3 gemas mais um ovo inteiro. 4 gemas. 1 gema por pessoas, mas sempre um ovo inteiro. Né? Até chegar em 6, que aí eu já dobro o número de ovos inteiros. Né? Essas são matemáticas fantasiosas, não tem nenhuma coisa científica, mas que funciona. Né? Funciona com o grande chefe de Roma, onde faz a carbonara, funciona comigo também, que tenho feito carbonara até para 10 pessoas, portanto, essa é a forma mais clássica de se preparar a carbonara. Essa é a minha dica. Hilária, você que tem o dom da voz nesse momento, tem alguma dúvida alguma coisa que você queira fazer? Posso já ir para o tiramisu, né, aproveitar que estamos com água na boca? Bom, vocês anotaram algumas perguntas? Tem alguma pergunta sobre essa preparação? Só uma coisa, chefe. Então, sim, assim, só repetindo, porque culinária, cozinha é ciência e também matemática, é verdade. Né? Sim, também é química, né? Matemática, tudo junto. Então, por exemplo, eu tenho 4 convidados. Quantos sim ovos eu preciso colocar? 3 gemas, 4 gemas e um ovo inteiro. Então, é sempre 1 gema por cada pessoa. Convidados, sim. Mais um ovo inteiro. Só que você falou que isso... Quando chega em 6, dobra o número de ovos inteiros. 6 convidados, 2 ovos inteiros. 12 certo. Convidados, 3 ovos inteiros. 12 gemas e 3 ovos inteiros. 20 convidados, vai para o hospital, porque você não conta. Pelo amor de Deus. Carbonara para 20, não, nem... Né? E, um detalhezinho, Hilária.
que vinho combina com a carbonara? Isso é muito importante. Muito bem, essa é a minha próxima pergunta. Mas o branco, tinto, etc, etc. Olha, eu gosto muito aí, tem uma questão de gosto e uma questão de harmonização. O que é harmonização de vinho? Teria que ser uma aula só sobre isso, não temos esse tempo. A harmonização de vinho é uma questão de que o vinho, como conceito básico, muito elementar para o tempo que temos, não pode se sobrepor à comida e não pode ser sobreposto pela comida. Ou seja, há um equilíbrio. Né? Um equilíbrio, existe outras formas de harmonização, que é a harmonização por contraste, mas não vou entrar em detalhes. Nesse caso, eu, por exemplo, acho que a harmonização que uma carbonara com Pinot Noir, um Pinot Nero, é uma harmonização muito interessante. Por quê? O Pinot Noir é um vinho tinto que, embora seja um preparo bastante gorduroso, ele não tem tanino, ou seja, aquela parte que parece que você mordeu a banana verde, que é aquela parte que metaliza um pouco quando você tem um prato com excesso de gordura ou, eventualmente, como você tem um prato como esse. Mas a alternativa muito pedida é um vinho branco de estrutura. O que significa de estrutura? Os vinhos brancos têm os vinhos brancos muito leves, vinhos brancos produzidos por Sauvignon Blanc, por Riesling, etc., que tem uma grandíssima acidez, mas não tem muito corpo. Né? Eles fazem salivar muito e não tem muito corpo. Um vinho de estrutura é um Chardonnay que passa por barrica, ou seja, que passa um estágio durante alguns meses na barrica, onde absorve alguns elementos da barrica, se torna um pouquinho mais gordo, digamos assim, e combina muito bem com a carbonara. Então, digamos, um vinho branco de estrutura ou um vinho tinto com pouquíssima estrutura. E aí o Pinot Noir é o mais indicado, porque é uma uva que tem uma casca extremamente fina e que não afere praticamente quase nada de taninos. Então, é uma combinação muito, muito interessante, no meu modo de ver. Podemos passar para o tiramisu? E depois deixamos as perguntas para o final? Então... Vamos ver. Alguém tem alguma pergunta? Podem escrever no chat. Se vocês quiserem, eu abro o microfone de vocês. Acho que esses alunos são bem estudiosos. Eu via todo mundo anotando, né? O Gustavo. O Gustavo está perguntando. Quanto pecorino? Quanto pecorino vai? Tem um peso específico, uma quantidade específica? No PDF que eu vou mandar para você, Hilária, depois você distribui para todos os participantes, tem a receita, digamos, tem os ingredientes, né? Nesse caso, de qualquer forma, nessa receita, o PDF que vamos receber 100 gramas de pecorino para essa combinação, para 2 pessoas, 2 gemas mais o ovo inteiro. E fazer proporcional, sempre à medida da quantidade de entrega. É muito pecorino, né? Mas é isso que faz a diferença entre uma boa carbonara e uma carbonara normal, né? Fazer então, um investimento no pecorino. 50 gramas, mais ou menos, por pessoa. Aproximadamente isso. Sim, exatamente. 50 gramas por pessoa, que é um investimento, porque o pecorino, aqui no Brasil, o pecorino romano custa caro. Então, a carbonara é cara, mas também não é que a gente come todo dia, né? Carbonara, então. Sim, e chefe Andrea, depois você, por favor, no PDF que a gente vai enviar, você coloque também os links aonde a gente pode encontrar guanciale, que é um ingrediente essencial nessa receita. Então porque você também compra aqui para fazer. Sim. E você vai indicar para a gente aonde achar o guanciale. Sim, vai lá o link, você clica, abre já a página. Eu não tenho nada a ver com esse fornecedor, nem conheço, só eu utilizo. Mas como é difícil achar, e como ele trabalha com a plataforma Mercado Livre, então ele distribui no Brasil inteiro, acho que, né, onde você estiverem, vai chegar o guanciale. E, sobretudo, porque eu recomendo, porque ele chegou em uma isopor, com gelo, tudo bonitinho. Então, assim, sabe, dá aquela coisa e, na hora que eu abri, senti, de fato, um aroma muito, muito, muito presente. Então, isso vai estar lá. Ovos, já disse, ovos corim, esses ovos orgânicos, ovos que são, de fato, de procedência. Tanto para o tiramisu. Aliás, mais ainda para o tiramisu, porque os ovos lá não vão nem sentir o calor. Né? Chefe, tem outras perguntas. A gente falou dos ovos, da quantidade de ovos, do pecorino. Sim. Estão perguntando também pepe e sale.
a quantidade de pepe se vai na receita clássica e sal, que é fundamental, né? Então, atenção com o sal. O pecorino romano é muito salgado. Então, não se coloca sal a princípio. Não se coloca sal a princípio, porque o pecorino romano é muito salgado. O guanciale é salgado. Então, a princípio, você salga a massa, a água da massa, tá? Com qualquer macarrão. Então, eventualmente, depois você experimenta um pouco, porque sal não se mede, né? É incomum medir sal, porque uma receita 1 grama, 2 gramas, ou tem a balança do Urives lá, ou é difícil. Então, quando está escrito lá QB, vocês vão ver, sal e pimenta do reino, QB significa quanto basta, é porque precisa, de fato, ter um pouco disso a gosto, né? Ou seja, uma coisa que seja a gosto. Mas aqui vocês vão ver, em um momento vocês me viram colocar o sal, mas não é um esquecimento, não. É porque o pecorino é uma quantidade grande e já faz... Sabe? Tem pessoas que gostam um pouquinho mais salgado, coloca. Agora, o pimenta do reino vai somente no final, em cima. E aí, quem gosta de carbonara, cor de carvão mesmo, vai e faz uma coisa preta, né? Aconselho, para quem tiver, a pimenta preta de Zanzibar, que é a melhor pimenta preta, difícil de achar, mas tem um perfume absolutamente maravilhoso e que dá um toque maravilhoso à carbonara. Podemos ir? Estou preocupado com o tempo. Está com o microfone desligado, mas... Eu vou anotar as perguntas, a gente vai no final, porque senão não dá tempo para ver o tiramisu. É verdade. Eu já estou com fome, chefe. É isso aí. Agora vai ficar com mais fome ainda. Eu vou cozinhar já, depois da aula eu já vou cozinhar. Senhoras e senhores, temos aqui Sua Majestade e tiramisu. Mas o que tem esse bicho que todo mundo gosta, que todo mundo pede, que todo mundo quer fazer, que todo mundo inventa de fazer, que faz da China, que faz no Japão? Gente, eu vou falar para você uma coisa que é inacreditável. Olha só. Presente, a palavra tiramisu é presente nos dicionários de 23 línguas. 23 línguas. 23, não é países, línguas. 33 línguas. É a palavra italiana mais conhecida na China, né? Não, o que é espresso, pizza, tiramisu? Na China, a palavra mais conhecida é tiramisu. É inacreditável. Em 2021, na Itália, foram encomendados, né, para confeiteiros 27 mil quilos de tiramisu. Mais 22% que em 2020. Fora tudo aquilo que se faz em casa, né, que deve ser mais ou menos a mesma quantidade. E, inacreditável, em 2020, a sobremesa preferida pelos franceses em restaurantes na França era o tiramisu. Em 2021, não sei, mas não me interessa, porque isso para mim é uma vitória. Então, o tiramisu, gente... Só para falar que os franceses sempre invejam a gente, né? Exatamente, sempre invejam. Então, até eles gostam desse... Mas o que será que tem? Gente, mas o que tem? O que tem? O que tem? O que inventou isso? Como é? Primeira coisa, a origem do nome, né? Tiramisu, italiano, né? Tirare é um verbo que significa puxar, ou, no caso de tiramisu, né? Su é uma preposição, né? Tantíssimos alunos da Hilária aqui, da escola da Hilária, tiramisu... me puxa para cima, ou seja, me levanta, né? Aí ousado ou não ousado. Minha avó dizia, né? Ho mangiato questo brodino, mi ha tirato su. Eu comi esse caldinho que me levantou, né? Mas a origem, pelo menos em uma daquelas brigas que se tem, que vocês vão conhecer, para a origem do mascarpone, se fala que, de fato, foi um comentário, digamos, pouco elegante, ao comer essa sobremesa. Por quê?
Porque tem a mesma, digamos assim, aquilo que é a gemada, né? Muito de vocês, gemada, afrodisíaco, ovos de codorna, afrodisíaco, depois vai ver, é tudo lenda, né? Mas tudo bem, não tem problema. Mas o nome, de fato, pegou, né? E mesmo que não fosse todo junto assim, como está escrito, tiramisu, mas tireme-su, porque a origem é o Vêneto friulana, depois vocês decidem, porque eu não posso interferir nessa briga, até mesmo porque tem processos no meio, mas a origem era tireme-su, tireme-su, me faz levantar. Né? Então, esse, de fato, até pelo nome, já chama muito a atenção. E aqui né? A briga acontece aqui, nessas duas regiões muito próximas, que têm até nomes iguais, né? Vêneto e Friuli, Venezia Giulia. São duas regiões muito próximas, que brigam muito para saber quem é o pai do tiramisu. Por quê? Se for o filho bonito, todo mundo quer ser pai. Né? Agora, fosse um negócio, eu não estou nem sabendo desse negócio aí. Não, agora todo mundo, eu inventei. É uma briga feia. Né? E onde tiver polêmica, eu estou dentro. Me chame, porque eu gosto. Então, vamos lá, vamos mergulhar. Aqui temos dois pivôs de crise. De um lado, o governador do Vêneto. Estamos nesse nível, hein? Estamos nesse nível. Não tem o presidente da República ainda, mas não sei, né? O governador do Vêneto, tal de Zaia, não me lembro o primeiro nome dele, Zaia, um governador muito bairrista, mas bairrista mesmo, de um partido, a Lega, que é um partido também muito nacionalista. E aqui tem dois jornalistas, dois food writers, que são os cônjuges Padovani, que escreveram um livro, foi publicado no ano passado, sobre a origem do tiramisu. Qual é a briga? A conclusão que chega nesse livro, que eu acho, reli, e fui atrás dos documentos, que eles, inclusive, publicam no site, e conferi que, de fato, a pesquisa dele me pareceu uma pesquisa bastante séria. Eles concluíram que o tiramisu foi, pela primeira vez, se encontra no Friuli, Venezia Giulia. O governador do Vêneto ficou pistola, mas ele começou a brigar. Tem vários vídeos dele brigando, xingando os senadores, xingando deputados. E os próprios deputados da região do Vêneto xingam ele. Ele falou, você deixou o Friuli, Venezia Giulia vencer essa disputa? Não, eu já entrei na justiça. Enfim, o negócio está em um nível absolutamente pouco controlável nesse momento. Né? E vou falar para vocês em que pé está o desfecho. Esse é o livro, né? Giunti Editore, 2021, edição. Então, o negócio está quente porque está muito, muito, muito recente. É muito recente. Né? Aqui estão as provas, aqui estão os documentos, porque, gente, eu posso falar que eu, aqui em São Paulo, inventei o tiramisu, sei lá o quê. E eu falo, mas aqui tem que ter se a gente quer fazer uma pesquisa, se a gente quer ser sério, a gente tem que trazer documentos. Então, eu gosto, como eu fiz para a Carbonara, eu gosto que as pessoas que querem me convencer de um argumento me apresentem documentos. O que temos aqui? Até notas fiscais, até cancelar o nome, né? De 1959, faz um tempinho. Né? Eu não tinha nascido ainda, né? Quer dizer, não faltava muito, mas ainda não tinha nascido. Mas, em 1952, olhem aqui essa foto à direita. Em 1952, tinha aqui, está pequeno, mas trancia al mascarpone, 120 lire. Bem baratinho. Trancia al mascarpone. Por quê? Porque ainda o nome tiramisu não tinha sido inventado. Esse é o restaurante Roma, a Tolmezzo, na Carnia, no Friuli, Venezia Giulia. Onde se os dois food writers, dois escritores, pesquisadores, chegaram à conclusão que, de fato, foi inventado pela primeira vez o tiramisu. Por quê? Porque os ingredientes correspondem
aquilo que é o tiramisu de hoje. E para comprovar isso, sempre uma nota fiscal de 1959 já consta aqui. Tiramisu para per due. Ou seja, tem uma comprovação, né, de que em 1959 apareceu o nome tiramisu. Né? Agora, é fácil depois dizer, não, mas eu inventei, etc. Outra trattoria al Vetturino, que é também no Friuli Venezia Giulia, uma cidadezinha a 20 quilômetros de Tolmezzo, também diz que inventou o tiramisu. E os filhos dos antigos proprietários batem pé dizendo que, de fato, o tiramisu foi inventado por esse restaurante. Né? Então, é um problema muito sério. Né? Segundo esse restaurante Vetturino, foi em 1940 que eles começaram a servir o tiramisu. E já se chamava tiramisu. Porém, não tem nenhum documento que comprove. Né? E aí é difícil, de fato, poder contrabater contra documentos como esse. O governador Zaia, do Vêneto, que ficou pistola com o negócio do Friuli Venezia Giulia, ele acredita, como até então, inclusive, antes dessa pesquisa, era muito mais acreditado, digamos, no popular, e vocês forem fazer pesquisas um pouquinho menos recentes de tiramisu, de história de tiramisu, vocês vão encontrar que o restaurante Alle Beccherie era o restaurante onde foi inventado o tiramisu que foi ideado para esse casal, ambos não estão mais vivos, o restaurante, inclusive, já fechou muito recentemente, mas, de fato, segundo a versão desse ristorante Veneto, che si incontra agora mi fugge il nome da cidade, in Treviso, che si incontra in Treviso, esse ristorante seria aquele que inventou o tiramisu. O que me chama muito a atenção, amigos e amigas, bom, o desfecho, né? Depois. Bom, o que acontece? O ministro, o governador do Friuli Venezia Giulia, quieto, em 2017, antes mesmo dessa pesquisa aparecer, fez um pedido ao Ministério da Agricultura, que é o governo central, pedindo o reconhecimento de produto típico tradicional ao tiramisu para o Friuli Venezia Giulia. O Ministério da Agricultura falou, que é isso? Tiramisu, Friuli Venezia Giulia, tá bom, mais um que enche o saco aqui. Publicou na Gazeta Ufficiale, está publicado. Aqui está publicado, está escrito. Só que isso em 2017, ninguém falou nada. Quando o livro saiu, e os caras falaram, inclusive, o Friuli Venezia Giulia já pediu em 2017. Aí o cara do Vêneto, Zaia, começou a xingar, pediu audiência ao ministro, pediu impeachment do ministro, fez um escarcéu. Mas 4 anos depois, meu filho, você estava no governo 4 anos atrás. Então, assim, o negócio está feio. Está tão feio que hoje temos uma disputa judicial, né, que até eu quero ver a data, porque, sabe, coisa de juiz, né, não vai ficar falando coisas. Em 2021, fui dada entrada para esse restaurante Le Beccherie e para o outro restaurante Vittorino contra o restaurante Roma. Foi entrada na justiça para contestar a autoria do tiramisu. Briga judicial, briga para saber o nome, mas eu me pergunto uma coisa, né? Antes de falar do mascarpone, que é o ingrediente principal, eu me pergunto uma coisa. Gente, a carbonara é uma coisa de ingredientes que precisam se transformar para se criar. O tiramisu, na verdade, vamos ser honestos, né? Não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, eu adoro o tiramisu, mas o tiramisu é uma assemblagem. É tipo o iPhone, que é feito nos Estados Unidos, é assemblado na China. Tipo, é uma assemblagem.
não é uma invenção. Chamar de invenção me parece um pouco pretensioso, porque eu estou assemblando. Eu vou ensinar para vocês a assemblar as coisas para fazer o tiramisu. Agora, a combinação do mascarpone com café é absolutamente uma das melhores combinações em absoluto. Isso, inclusive, consta naquele que são as combinações, pesquisas feitas para pessoas da área alimentar. Mascarpone e café são entre as duas, são os dois alimentos que têm um grau de combinação maravilhoso, né? Mas todo esse caos para o tiramisu, qual é o problema? O problema é que tiramisu todo mundo conhece, é marketing. Esse livro vendeu horrores. O Frio de Venezia Giulia, o pessoal vai lá no Frio de Venezia Giulia e vai que vai no Frio de Venezia Giulia para comer o verdadeiro tiramisu. Não, mas vem no Vêneto, porque aqui é o governador quer se eleger, está nem aí. Mas é tudo um problema de marketing. Porque, honestamente, o tiramisu, gente, é um patrimônio. Agora, não me vem o francês a dizer que eles foram que eles inventaram, senão a gente briga, né? Pelo menos deixe falar que foi os italianos, né? Mas, aí tem guerra, não é? Tem guerra, não é briga, né? Mas, olha, tem uma questão importante que nós não podemos esquecer, que tem um elemento fundamental. Quando eu digo do cream cheese, da ricota, do não sei o quê, para fazer o tiramisu, eu brinco, mas eu falo um pouquinho sério. Porque se fizer com o cream cheese, é uma coisa que não tem nada a ver, mas não tem nada a ver mesmo. É outra coisa, mas é gostoso. Eu entendo, mas, pelo amor de Deus, faça uma vez com o mascarpone. Me escute, esse velho toscano rabugento. Façam com mascarpone, porque é uma outra coisa. Você sabe o que é mascarpone? Não, então, primeira coisa, não quero desculpas. Falar, eu não encontro mascarpone. Eu vou ensinar para vocês a fazer o mascarpone. Eu vou ensinar para vocês a fazer o mascarpone, que é a coisa mais simples desse mundo. Sabe o que é mascarpone? Mascarpone é creme do leite, 500 ml de creme de leite fresco, 7 gramas de limão siciliano. Esquente o creme de leite a temperatura de 86, 87 graus. Quando chegar na temperatura, desliga o fogo, coloca o ácido cítrico, o suco de limão é ácido cítrico, e temperatura e acidez fazem coagular a parte mais proteica e gorda do creme de leite. E, depois disso, vocês peneiram em uma toalha de linho, mas pode ser como é que chama? Aquele filtro de papel. E deixem a noite inteira na geladeira, perdendo o soro. Vocês fizeram o mascarpone. Ah, se é fácil assim... Não, atenção. 7 gramas de limão, porque se fizer 8, vai ser mascarpone saborizado. Se fizer menos, não coagula. Então, eu disse que é fácil, né? Porque, de fato, é fácil. Porém, eu, às vezes, demoro umas 2, 3 tentativas. Então, eu calculo. Creme de leite custa R$20. O mascarpone custa 40. Se eu fizer 2 tentativas, de repente, melhor comprar já o mascarpone já feito. Mas não quero desculpa porque não achei o mascarpone. Não. Vocês vão e já aprenderam a fazer o mascarpone. Já aprenderam, porque não precisa nem repetir, né? 500 ml de creme de leite, 7 gramas de suco de limão filtrado, evidentemente. Temperatura de 88 graus, precisa ter o termômetro. Esse é chato, né? Precisa ter o termômetro, sem termômetro não dá para fazer, porque não dá para fazer no olhômetro, não tem jeito. Termômetrinho custa... Xing Ling, custa 30, 40 reais. Coloca lá, quando chegar a 86 graus, 87, máximo 88, desliga o fogo, ácido cítrico, dá uma misturadinha e depois já coloca para fazer, para coar. Pronto. Já feito. Mas o biscoito champanhe... Eu não vou agora ensinar a fazer também o biscoito champanhe, senão não tenho tempo. Mas é fácil. Por que o biscoito champanhe e não o biscoito maisena, né? Não tenho nada contra o biscoito maisena, né? Fora que ele está na palha italiana, que é um negócio que não existe na Itália. Até hoje, alguém tem que me explicar por que chama palha italiana e não existe na Itália. Não, mas o biscoito maisena não existe na Itália. Não, mas o leite condensado, sim, existe, mas ninguém usa. Mas então por que se chama palha italiana? Não entendi. Deve ser porque os italianos gostam. Eu não gosto, eu acho doce pra caramba, né? Mas, enfim, não vou criticar um doce que é muito, 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 muito tradicional aqui. Mas, então, por que não o biscoito maisena? Porque o biscoito champanhe
ele é feito com também 3 ingredientes simples: açúcar, farinha 00 e ovo, muito ovo. Por quê? Porque eu vou bater o ovo 20, 30 minutos e vou colocar ar dentro desse ovo. Vou bater a clara de ovo separada, vou botar o ar. O que acontece? Quando eu vou fazer a bisnaguinha para fazer o biscoito champanhe, ele está cheio de ar dentro. E, portanto, ele fica esponjoso. Vocês já conhecem o biscoito champanhe. Quando você abre, você está vendo cheio de alvéolos. Por quê? Porque, infelizmente, o da Balduco, aquele que a gente compra, é questão de fermento, né, químico. Mas, se fizer na receita tradicional, não se faz com fermento, se faz só na batedeira mesmo, né? Então, ele fica esponjoso. E por que é bom? Porque ele absorve mais café, porque, né, tiramisu tem mascarpone e café, além de ovos, né? Então, ele absorve mais o café, mas ele não desmancha. Porque se você coloca a baisera, quando todo italiano faz a xuxinha no café com leite, eu não sou diferente. Pego o biscoito baisera e me distraio meio segundo, quando eu tiro, está tudo lá dentro, a maisera está tudo no leite. O pior, quando você levanta e ele cai e você está de terno e gravata pronto para ir no rio, pá! Então, assim, o biscotto champagne, chamado de Savoiardi na Itália, uma homenagem à casa de Savoia, o rei da Itália. E esse biscoito é, de fato, um biscoito específico e muito bem escolhido para fazer o tiramisu. Esse negócio branco aqui, não sei o que é. Será que o estagiário fez? Não, desculpa. Como se prepara? É tudo estagiário aqui. Como se prepara o verdadeiro tiramisu, gente? Né? Então vamos ver. Primeira coisa, né? Eu avisei vocês. Ovos fresquinhos, mascarpone, não tem desculpas, e biscotti savoiardi, chamado de biscotto champanhe, né? Se encontra também o biscotto savoiardi em alguns lugares, mas eu passo para vocês também. Vou fazer um extra, vou passar a receita do biscoito savoiardi. Só que assim, tem que ter paciência, tá? Aquela coisa, mas chefe, não consegui. Não, você ficou 40 minutos com a batedeira ligada, mas a conta de luz, não, então não tem jeito. Tem que ser, porque você não entra ao ar, ele não fica, não cresce. A clara em neve, vocês vão ver para fazer o tiramisu, tem que ser um negócio grande, tem que crescer 5 vezes o volume inicial, né? Vamos lá, falei demais, agora deixa eu falar ao meu sócio aqui, que vai apresentar para vocês o verdadeiro tiramisu. Para fazer um verdadeiro tiramisu, eu preciso de muitas poucas coisas. Vem comigo aqui, ó. Eu tenho aqui, para essa quantidade, com 250 gramas de mascarpone, eu preciso de duas gemas de ovo, as suas claras. Eu coloquei em bolos diferentes, porque, ó, eu vou ter que montá-los separadamente. Aqui eu vou colocar o açúcar, metade, e aqui outra metade do açúcar, e depois eu vou juntar junto com o mascarpone, que é o elemento principal, né? Mascarpone, que é um queijo fundamental para esse tipo de sobremesa. Aqui temos o café. Se você quiser, você pode adoçar um pouquinho, pode colocar um licor eventualmente, mas na receita original vai somente uma colherzinha de chá de açúcar. Para essa quantidade são mais ou menos 100 gramas de café. E aí, os chamados biscoitos champanhe, nos quais nós vamos colocar o café e condicioná-los aqui. Preparei 2 travessinhas transparentes. Para quê? A gente possa ver bem o preparo. Então, pessoal, vamos lá? A gente vai começar a preparar o tiramisu para não ter dúvida como se faz o verdadeiro tiramisu clássico. Vamos! Então vamos montando nossas gemas. Com açúcar, vai ficar um composto tendente ao branco, bastante espumoso. Depois, sempre com a batedeira em ação, mas na velocidade mínima, vou adicionando o mascarpone. No final, teremos um creme homogêneo que eu preciso
finalizar retirando um pouco da batedeira e misturando com uma espátula. Agora vou passar para as claras, que, como vocês sabem, devem ser montadas em neve. Adiciono a outra metade do açúcar da receita e esse é o final do processo de montagem. Demora alguns minutos, tem que ficar firme e muito volumoso. Como que eu vou juntar o creme de gemas e mascarpone com a clara de ovo montada? Eu, primeira pequena quantidade, adiciono e misturo energicamente. Depois eu vou adicionando em 2, 3 vezes, sempre fazendo um movimento que vou mostrar aqui, né? Essa é a parte final, os últimos, o restinho da clara de ovo. O movimento tem que ser delicado e de baixo para cima, porque não quero desmontar a clara, que é cheia de ar que se forma durante o processo que passa pela batedeira, e manter assim esse belo volume para o meu creme. Hora de passar para a montagem. A montagem que acontece primeiro com um extrato de creme e depois começo com os biscoitos. Os biscoitos que eu posso quebrar eventualmente se o meu recipiente não for muito amplo. E atenção, não chuchar demais o biscoito, não chuchar de menos. 1, 2, 3, 4, 5 no máximo. Escorrer o excesso e colocar, para que o biscoito não fique extremamente mole e não fique também muito duro. E aqui quebrei para poder formar, poder se encaixar melhor nas laterais. Pronto, agora passo para a cobertura do primeira camada de biscoitos, cobro e continuo com mais uma camada. Geralmente no tiramisu se fazem 2 ou 3 camadas, né? A partir de 3 já começa a ser um pouco grosseiro e até a apresentação. E aqui está, portanto, último extrato de creme e vamos finalizar depois com a cacau em pó, que é pulverizado por cima com uma peneirinha, para que eu obtenha finalmente um verdadeiro tiramisu, que no mínimo precisa ficar na geladeira 4 horas, mas ficando mais, fica mais compacto, é mais gelado. E qual é o qual é o vinho que combina com esse sobremesa? Bom, tirando as estripulias de quem quer harmonizar vinho tinto, essas coisas, são vinhos de sobremesa, né? Doce tem que ser enfrentado por um vinho de sobremesa, vinho doce, né? O ideal, o que mais me agrada, que agrada a maioria, é o Marsala, né? Que é um vinho da Sicília, um vinho que tem um processo de produção bastante peculiar, um pouco parecido com o vinho do Porto. Vinho do Porto também, que combina bem com o tiramisu. São vinhos doces, ou seja, que tem um açúcar residual, cuja fermentação é interrompida com adicionando álcool vinílico, álcool, e, portanto, as leveduras morrem e o açúcar residual, ao invés de transformar em álcool, ele deixa e se concentra no próprio vinho. Portanto, são vinhos doces, mas não porque são adocicados, mas porque nem tudo o açúcar da uva se transformou em álcool devido a esses processos. E aí já são mais algumas aulas ou lições sobre esses vinhos maravilhosos. Vinho de sobremesa indicado são vinhos como esse, como o vinho do Porto e o Marsala. São os dois que, de fato, mais combinam. Hilária. Chefe Andréa, eu tô esfomeada. Tá com fome? Não tô vendo mais nada. É fome. Não. Bom, foi muito, muito interessante, chefe Andréa. De verdade, parabéns para você. Mas porque... eu tenho umas coisinhas, hein?
Tem uma surpresinha, não, né? Você falou de uma surpresinha, né? É verdade, é verdade. Até estava esquecendo com todas Não, que até bêbada. Não. Temos, Bom, gente, no começo da aula a gente falou que eu espero que tenham gostado dessa explicação. Eu acho assim, eu aposto que todo mundo agora que comer carbonara e tiramisu vai comer e saborear de maneira diferente depois de hoje, né? Vai saborear e vai entender tudo isso, até as brigas que tem na Itália, a importância que são esses pratos para a gastronomia italiana. Bom, no começo eu tinha falado que tinha uma surpresa no final, até estava esquecendo. Bom, gente, todo mundo que está presente, infelizmente alguns alunos tiveram que sair. Ops! A gente está lançando um curso de gastronomia em colaboração com o chefe Andrea. E hoje, vocês que estão participando, estão fazendo o pré-lançamento com vocês. O curso será divulgado a partir de amanhã. É um projeto que a gente tem desde o ano passado, né, chefe Andrea? E a gente conseguiu colocar em prática. E o pré-lançamento é hoje. E temos uma surpresa para vocês, mas eu vou deixar o chefe Andrea falar dessa surpresa mais. Bom, se vocês gostaram, se vocês gostaram da aula, a forma, né, de apresentar os pratos, eu quero convidá-los a conhecer 4 regiões italianas, que são o Vêneto, a Toscana, a Puglia e a Sicília, Norte, Centro, Sul. Toscana e Puglia, porque, claro, eu e a Hilária estamos aqui, né? Não. Mas, de fato, são regiões gastronomicamente muito importantes, enogastronomicamente também. Se trata de um curso online com apresentação de pratos, né? Com esse mesmo estilo de formato, com videoreceitas, com toda uma série de material de apoio que é dado aos alunos. São um percurso que quer resgatar a verdadeira cozinha tradicional italiana. Aquela, de fato, aquela que se come se for lá fazer turismo, se eu for lá fazer alguma passeio, né? Aquela comida que se come naquela cidadezinha, que se come naquele... e que são pesquisadas por mim há anos e que são replicadas, colocadas em vídeo e ao vivo, exatamente como foi essa aula de hoje, em uma interação muito maior, porque são turmas pequenas, né? Aliás, se atentem a isso, porque são turmas muito pequenas, justamente para ter interação. Eu estimulo meus alunos a fazerem as receitas e depois, na aula sucessiva, apresentar os resultados, né? Estarei sempre disponível, teremos grupo de WhatsApp para a gente trocar as ideias. Está queimando aqui, o que eu faço? Está no forno, o que eu... tudo isso será disponível nesse curso online. É um curso que, cadê ele? Vai mostrar para vocês, por exemplo, pasta alla norma, i quaresimali, pizzotto siciliano. Esse só para falar da Sicília. Aqui estamos na terra da Hilária, né? I bocconotti, bocconotti, mi fugiu o nome, Hilária, me ajuda. Bombette. Le bombette pugliesi, le cocule, i pasticciotti. Sono coisas che si incontrano, di fatto, la toscana, schiacciata alla fiorentina, polpette di lesso, crespelle alla fiorentina, una cosa meravigliosa, un prato vegetariano spettacolare. Veneto, sarda em saó, uma coisa que pouquíssimos conhecem aqui, fritelle veneziane da época do carnaval, polenta com ragu de linguiça. Mas, gente, e tudo isso, a partir do dia 6 ao dia 27 de abril, todas as quartas-feiras de abril, então todas as quartas-feiras de vocês já estão praticamente ocupadas, das 19 às 21 horas, são 4 aulas, né? Carga horária 8 horas, fora toda a parte assíncrona, que é PDF de suporte, grupo de WhatsApp para atendimento aos alunos. O valor para essas 4 aulas, essas 8 horas, esse período junto, online, via Zoom, com interação total, com os microfones ligados, será de R$360. Mas, Hilária,
como é que fala aqui no Brasil? O gerente deu a louca. Como é que é o negócio? O gerente deu a louca, tal. Mas, atenção, atenção, atenção. E esse sério, somente para quem está aqui, e somente até acabar o dia, né? Conhecido como até meia-noite, que nós teremos não 360, mas um desconto de 20% de R$ 290 para participar desse curso, onde vocês vão aprender 12 receitas absolutamente típicas, absolutamente tradicionais, absolutamente inéditas aqui no Brasil, e que vocês vão aprender a fazer vendo o vídeo, tendo todo o material de apoio e, sobretudo, tendo alguém ao vivo que já fez, né? E que é o que você fala. Então, Hilária, como é que faz para me inscrever? Bom, então, só recapitulando, então vai ser um mês de aula a partir do dia 6 de abril até o final do mês de abril. Inclusive, dia 6, gente, de abril é o Dia Internacional da Carbonara, tá? A gente vamos fazer algo especial nesse dia. Vamos fazer algo especial. Pensou em tudo. Então, assim, o chefe à disposição, né? Vai ter, além das aulas ao vivo, todas as quartas-feiras, vai ter também um material de apoio que o chefe Andrea vai enviar, e também um grupo WhatsApp. O intuito é vocês aprenderem, tanto é que todas as aulas o chefe vai cobrar foto e receita, né? Feita. Para quem quiser fazer. Claro, para quem quiser fazer. Bom, esse valor de 20%, né, que o Andrea estava falando, o chefe Andrea, é só para vocês que estão online agora, porque amanhã a gente vai lançar um outro valor, que é o valor cheio. Para quem quiser se inscrever, até meia-noite vai ter esse desconto especial. Agora, Hilária, como vou fazer? Eu quero me inscrever, eu quero aprender, eu quero convidar os convidados, eu quero fazer um menu regional italiano. Eu vou colocar aqui no chat um link, que é um formulário Google, tá? Vocês clicam... Ainda não coloquei, gente, tá? Eu estou só explicando. Vou colocar um link, é um formulário Google, vocês clicam lá. Você tem que escrever seu nome, e-mail e telefone para a gente criar o grupo WhatsApp, e-mail para enviar todo o material. E vai ter um QR Code ou um link para pagamento. É só acessar o seu banco através do celular ou do aplicativo, né, do computador, e fazer o pagamento. Esse QR Code é válido até meia-noite, tá? Com esse valor. Eu vou colocar aqui. E quando eu falava de turmas pequenas, é uma turma de 15 pessoas. Então, chegando nesse número, vamos ter que encerrar. Mas por quê? Porque a interação só acontece se tiver uma turma pequena. Vai ser dúvidas esclarecidas na hora, qualquer momento vamos conversar, dúvidas no início da aula, no meio da aula, no final da aula, apresentação das fotos, dos pratos feitos, quem quiser fazer, quem gostar de fazer. Então, é uma turma pequena, né? Então, no máximo 15, né? 15, máximo 15, para poder, de fato, atender, né? Então, façam isso rapidamente, porque, enfim, né? Abrindo amanhã, certamente vai ter também bastante inscrições. Então, gostaria, né, que participou dessa aula aqui até agora e gostou, de fato, tivesse essa oportunidade de ter, portanto, vocês nesse curso que começa daqui a 2 semanas. Isso, eu já coloquei. Façam um joinha se apareceu para todo mundo, chefe. Apareceu o link. Opa, é um link, um formulário. Vocês. Sim, okay. Sim. Bom, Braulio, le ricette saranno per iscritto? Sì. Le ricette, Braulio. Le ricette saranno per iscritto. Esatto, cioè, a videoreceita, igual você viu agora, e também o PDF, onde vai ingredientes, mise en place, que é uma palavra francesa que não entendo porque ainda não traduziu no italiano, que significa começar a preparar, organizar as coisas, né? E depois o passo a passo de todas as fases do preparo, né? Então, são para cada aula 3 PDF, mais um 4º PDF com a lista de ingredientes consolidado, né? Então, se quiser fazer a compra
em um aplicativo ou no mercado, fala, eu quero fazer todos os pratos, já tem a lista consolidada, quanto de manteiga, quanto de azeite, quanto isso, então será tudo extremamente simplificado e as videoaulas serão colocadas em um link do YouTube no listado, somente quem tem o endereço que está cadastrado poderá ter acesso, né, para poder vocês consultarem. Né? Vocês vão ver na aula, eu vou explicar ao vivo e também, durante o final de semana, quer fazer, está lá o PDF escrito e também a videoaula presente lá. Muito bem, então vamos para as perguntas que ficaram pendentes, né, sobre claro. a carbonara e o tiramisu. Vamos lá, Thales perguntou para o tiramisu. Thales, eu acho que o chefe vai chorar agora, hein? Perguntou se savoiardi ou pan de Espanha. Não vou chorar, tá? Não vou chorar. Porque a pergunta é, de fato, legítima. Do momento em que alguns grandes chefes italianos, digamos, meio rebeldes, mas são grandes chefes, preferem fazer um savoiardi, que não é quase a mesma massa de savoiardi, mas acaba sendo, digamos, um biscottão, digamos assim. Né? Você sabe por que se chama biscotto? Você sabe? Não? Biscotto, biscotto, cotto, cozido 2 vezes. Né? Por quê? Como é que se fazia o biscotto antigamente? Pegava, fazia um filão de pão, enfiava no forno, cozinhava, tirava, cortava, botava no forno de novo. Então, fui cozinhar 2 vezes. O savoiardi não, é o contrário. O savoiardi ele tem que ser mais fofinho, não quero ele torrado. Né? Então, o savoiardi, o pan de Espanha tem um resultado interessante, desde que seja um pan de Espanha feito em casa e feito com esses conceitos. O pan de Espanha também tem essa esponjosidade, que é característica. Porém, atenção, que o pan de Espanha ele é muito fofinho demais. Né? Então, eu gosto muito mais do savoiardi porque ele me dá uma combinação melhor em termos de textura. Mas, digamos, não é um crime, não vai ficar preso. No máximo, você pega uma condicional, né? Se fizer com o pan de Espanha. Nada de prisão perpétua. Muito bem. Então, o Evandro tinha perguntado sobre a carbonara. Achei interessante essa pergunta. O que se faz com as claras que sobram da carbonara? Boa pergunta. Se faz um doce, que é um bolo muito fácil de fazer, que é um bolo de clara de ovo. É um bolo muito fofo, né? Mas tem vários doces que se usam, que se pode fazer o suspiro. Poxa, suspiro, fácil. Né? Suspiro é muito fácil de fazer. Importante é não jogar fora. Né? Mas também importante é ter, digamos assim, a disposição de, depois de ter cozinhado a carbonara para 30 pessoas, feito o tiramisu para 30 pessoas, fazer também o suspiri com toda a clara. Não. Porque se começar a guardar a clara para o dia depois, etc., amanhã eu faço depois, vai acabar jogando fora. Mas a ideia é justamente aquela de utilizar para fazer bolo. Geralmente se faz bolo ou se faz suspiro. Um aluno pergunta, pode ser congeladas? Claro, não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Pode. Eu não costumo fazer isso, mas pode sim. Não costumo, então, assim, de não ter uma experiência direta de se congelar e depois utilizar, né? Então, sempre consigo dar um fim, digamos, imediato. Tem uma receita que eu faço, que é um bolo muito fofinho, que é bom para tomar chuchá no café da manhã, né? Então, é um clássico aqui, né? Então, mas funciona. Eu sei que se pode, isso eu sei. Agora, que depois o resultado do ponto de vista organoléptico seja igual, isso já não posso garantir. A Silvia Pigozzo falou que podemos fazer amaretto. Claro. Basta ter o amaretto di Saronno, que também não é tão baratinho assim, mas podemos, claro. Boa. Amaretto di Saronno, que é um ótimo licor, o original, feito a partir de nozes, né?
Então, é muito interessante, muito interessante. Muito bem. Tem outras perguntas, pessoal? Pode levantar, tem um sistema aqui, você pode levantar a mão, né? Reações e levantar a mão, assim, ó. Isso, pode levantar. Se alguém quer falar, né, ao vivo, podem. Angélica, você quer falar? Não. Só levantar a mão aqui, ó. Acho que tem reações e aí tem. Pode falar. Bom, última coisa, chefe André, que é uma coisa que eu aprendi aqui no Brasil e eu quase caí morta quando eu vi minha sogra fazer pela primeira vez. Além de quebrar os espaguetes no meio, que quase eu infartei, explique, por favor, de uma vez por todas, por que não se coloca azeite na água de cozimento do macarrão, da carbonara, ou de qualquer outro macarrão. Mas por que se colocaria? Porque aqui coloca, é verdade, gente. É muito comum. É muito comum aqui no Brasil. Eu já vi colocar azeite ou óleo na água de cozimento da macarrão. Não, você não viu nunca? Não. Bom, eu sou um pouquinho assim, tipo, na minha cozinha só cozinho eu. E na cozinha dos outros eu não vou porque, digamos, prefiro ser nunca vi, mas eu posso entender uma coisa. Existe muito macarrão feito com trigo convencional, o trigo do pão, o trigo da pizza, o trigo da farinha, não de grano duro. O grano duro é um trigo especial que tem uma proteína uma quantidade proteica maior e que permite que a massa ela não amoleça rapidamente na água quente. Esses outros espaguetes, outras massas que são feitos, por exemplo, com ovo e que tem a farinha normal, eles tendem a grudar. Então, talvez colocar o óleo, o azeite, possa fazer pensar que a massa desgrude. Não, mas a massa no óleo não desgruda. Ou seja, talvez cientificamente é improvável que isso aconteça, né? O que faz que a massa não grude? Mexer. Bota espaguete e você fica mexendo. Os primeiros 5 minutos tem que ficar mexendo, né? Senão gruda. É natural, mesmo a massa de grão duro. Agora, essa, digamos, mais simples, a massa mais simples, é uma massa que gruda muito facilmente e, sobretudo, perde o ponto de cozimento muito facilmente. Quebra a proteína, ela amolece imediatamente, enquanto de grano duro não, né? Então, por que se coloca azeite na água? De fato, não faz sentido. No meu modo de ver, é um mito, exato. Tem muitos mitos na questão da cozinha, mas esse é um deles. A questão de não quebrar o espaguete também é uma questão de praticidade na questão de enrolar o espaguete, porque o espaguete quebrado não é que perde o sabor, que perde força, não, mas é muito menos elegante você servir o espaguete curtinho assim do que o espaguete comprido assim, porque na hora de você fazer o enrolation lá, né, você puxa um belo espaguete, né? Mas eu acho que o óleo de fato não dá nem sabor e não resolve o problema, né? Então, mas, enfim. Bom, pessoal, eu estou colocando aqui de novo o link que algumas pessoas me pediram para o curso. O sal na água, Braulio, desculpa. Não, porque eu estava lendo. Eu coloquei só de novo o link, só para lembrar que até meia-noite de hoje está nesse valor especial, esse curso que vamos lançar amanhã. E o Braulio colocou, já vi colocar sal na água, mas é obrigatório colocar sal na água. Por que obrigatório? Tem que se colocar. Porque a água que é absorvida pela massa, ela já vem no ponto certo. Então, eu posso tranquilamente colocar o sal no molho, né? Então, é de fato não só comum, como, digamos assim, obrigatório. É claro que levante a mão, quem nunca esqueceu de salgar a água quando você vai já servir, mas é um outro sabor, porque você coloca o sal depois, ele não é absorvido pela massa de forma igual, né? Enquanto você coloca na água, o cozimento absorve a água, então fica temperado de sal igual. Então é muito aconselhável e praticamente uma praxe consolidada.
poucas perguntas, Hilária. Ou eu explico muito bem, ou o pessoal já falei, nossa, chega, esse cara fala demais. Ou a Hilária está falando aí. Então vou aí, enquanto a Hilária fala. Se tiver outra pergunta, aqui tem o pessoal. Com as claras se pode fazer um pudim de clara? Sim. Tantas coisas boas se podem fazer para podermos utilizar as claras. Não vamos jogar fora as claras. Qual é a proporção de água, massa e sal? Olha, essa é difícil. O meu na minha espagueteira cheia de água, 2 punhos de sal grosso. Que medida é essa? Não sei. Né? Na verdade, é só alguma coisa que você vai ter que experimentando, né? Experimentando, colocando um pouquinho menos, pega a massa ainda meio cruazinha, experimenta, vai um pouquinho mais, experimenta. Isso não tem que ter vergonha em fazer, né? Tudo aquilo que a gente faz, né, que nem a carbonara, tem que experimentar o sal, tem que esperar se está certo. E agora, qual que é a prática de higiene? Por exemplo, quando eu cozinho, sempre deixo 7, 8, 10 colherzinhas pequenas ou 2 ou 3 garfinhos para poder experimentar e jogar na pia, né? Não ficar toda hora lavando a mesma colher. Porque é uma questão de higiene. Se você fica e depois bota a colher da boca, depois na panela, não é legal. Então, se organize, né? Tem aqui 4, 5 colherzinhas para que você dizer, vou experimentar o molho. Tá faltando sal. Vai na pia. Na segunda vez que experimenta, pega uma colher nova e isso é uma questão. Mas assim, quem diz que não experimenta é uma inverdade, né? Porque é impossível não experimentar comida e ficar boa. Chefe André, eu já li sobre a proporção entre água de cozimento e sal. Não sei, pode ser que seja mentira, que é 7 gramas de sal para cada litro de água. É verdade? Não tenho a mínima ideia. Eu sempre 2 punhos de sal grosso. E quando eu fico sem sal grosso, eu falo assim, nossa, esse cara faz churrasco pra caramba. Não, eu compro sal grosso porque desde que eu cozinho, uma das poucas coisas que eu tinha hora de fazer na minha casa é jogar sal na água. Para você ver o nível de desconfiança que a minha mãe tinha, né? Mas deixa cozinhar, deixa fazer alguma coisa. Não pode botar sal na água. Que era perigoso, inclusive. Mas isso podia fazer. Então, desde que eu cozinho, sempre vi cozinhar com sal grosso. Mas por quê? Porque isso é uma tradição antiga. O sal grosso era mais barato do sal fino, né? Então, se usava o sal grosso porque na massa ele derrete. Ele se dissolve e, portanto, vai bem mesmo assim, né? Então, eu, de fato, não sei. Mas se está escrito, deve estar certo. Tem uma senhora que quer falar aqui. Peraí. Bom, vamos ver. Gilberto, a água deve ficar com gostinho da água do mar? Sim. Depende de que mar. Agora sim. Andréia. Oi, tudo bem? Outra solução para experimentar. Sim. Eu uso uma colher só para experimentar e eu tenho uma colher que eu estou mexendo a comida. Então, de cada vez eu pego com a colher que eu estou mexendo a comida, encho a colherinha e experimento. Isso, boa. E nunca volta, quer dizer, a colher que mexe a comida nunca vai à boca. Sempre eu tenho uma outra colher que eu passo um pouco da comida. É isso aí, então, isso é bom. É um método muito bom. Muito bom. Eu sou mais assim, digamos, sabe aqueles, no momento de cozinhar, eu quero tudo a mãos, não quero que falte nada, não quero que, nossa... Então, assim, não me coordeno muito bem, sabe? Mas, de fato, é a solução mais lógica, né? Obrigado. Mas é perfeito. Também a tua. Pega 10 colheres, põe de lado, vai Não, é que depois, geralmente, quem lava a louça sou eu, né? Então, lavar a louça, né? Quem lava a louça, eu cozinho, meu marido lava as louças. Então, eu não lavo louça. Então, como eu, digamos assim, não tenho ainda esse pacto, né? Porque não está faltando, digamos, quem me suporte ainda por mais tempo do que já me suportou algumas vezes. Então, o máximo que eu tenho é minha filha de 11 anos que, digamos assim, senão vai chamar o Unicef ou o telefone azul lá, como que chama, da exploração de criança. Então, eu cozinho, eu lavo prato, eu lavo roupa, etc. Você não tem que fazer tudo. Um dia, quando eu crescer, vou comprar lava-louça. Esse é o meu sonho. Se inscrevam no curso, porque meu objetivo é comprar uma lava-louça.
É isso mesmo. Vamos ajudar o chefe André a comprar uma lava-louça. Bom, gente, então eu acho que terminamos, né? Agora eu vou fazer uma proposta. Eu vou desmutar todos vocês, vou tirar do mudo e vamos fazer um aplauso para o chefe André, para essa maravilhosa aula que ele proporcionou. Eu vou tirar o... Espera aqui. Vocês podem abrir um microfone. Aí vocês estão habilitados a abrir o microfone. Vejam. Olha. Aí a gente acho que pode fazer um aplauso para o André para essa aula maravilhosa. Grazie mille. Troppo gentili. Grazie mille. È stato un grande piacere. É um grande piacere. Grazie mille, Hilaria. Obrigado a todos vocês e pelas perguntas, pela paciência, pela audiência, porque ninguém foi embora até o final, estava vendo aqui. Isso é sempre muito bom, significa que está falando bobagem, mas está falando de um jeito que ainda dá. Enfim, muito obrigado. Espero de tê-los nesse curso. Estarei com vocês, né? Dessa forma, talvez vou cortar o cabelo, porque está indecente, assim, estou vendo agora na câmera. Um senhor da minha idade. Toda quarta-feira você vai tomar banho, então, para... Toda quarta-feira eu vou tomar banho. Toda quarta-feira eu vou tomar banho. Gente, só uma coisa, vocês vão receber a gravação dessa aula, para quem quer rever, junto com o PDF das receitas da carbonara do tiramisu, tá? Eu vou enviar também por e-mail o link, que até meia-noite dá tempo ainda para se iscrever no curso di culinária regional italiana. Grazie a tutti, grazie per la partecipazione, grazie chef Andrea e grazie ci a te, vediamo. Ilaria, grazie mille, grazie a tutti, ciao, grazie. Saluto a tutti. Ciao. Ciao. A te lunedì. Ciao, a lunedì Braulio, ciao.